O Senhor, Ele esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: naqueles dias depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade eu vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez nós ouvimos hoje a carta aos Hebreus, falando da pessoa de Jesus Cristo como sacerdote. Mas hoje ela ainda aprofunda um pouco mais o tema, dizendo que a única coisa que Cristo espera, sentado à direita do seu Pai, é que seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. E todos nós sabemos que essa foi a autoridade que o Pai deu ao seu Filho, que todas as coisas sejam colocadas e subjugados a Ele. Por isso a frase que nós sempre ouvimos e sempre professamos, todo o joelho se dobre, toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, no céu, na terra e nos infernos, em todos os lugares, porque a Ele foi dado essa autoridade. E a partir disso, nós devemos então recorrer a Jesus Cristo para também, com a sua autoridade, nos tirar da situação em que muitas vezes nos encontramos. Todas as vezes que ouvimos na Sagrada Escritura um texto que nos fala do fim dos tempos, vem logo uma reflexão na nossa cabeça, né? E o que será de mim? E o que será da minha família? A nossa consciência pesa, porque tudo que leva ao fim, leva também a uma justiça, a uma resposta pelos atos que cometemos. Eu lembro de uma vez um sacerdote falar numa missa, que no fim dos tempos, quando o Senhor Jesus retornar para julgar os vivos e os mortos, será um ato de justiça revelar tudo o que aconteceu na vida do ser humano. Então, é uma questão de justiça que todos saibam tudo o que cada um fez. Então, todos os pecados serão revelados. Aí tinha uma senhora na frente, ai meu Deus, deu aquele grito, né? Assustada. Aí o padre falou, está devendo, então é melhor resolver logo, porque, né? Lá no fim dos tempos, no dia do juízo final, todo o pecado vai ser revelado. E por quê? Porque é fato, é justiça. Muitas vezes nós não sabemos o porquê de estarmos sofrendo, ou porquê de estarmos, vivendo um momento de sofrimento. Esse porquê vai ser respondido no dia do juízo final. Às vezes a resposta está no pecado do outro, que foi cometido talvez às escondidas, foi cometido alguns meses, algumas semanas atrás, e que foi trazendo consequências até chegar até nós. Então é uma questão de justiça, saber a verdade de tudo o que aconteceu. Nós buscamos a justiça, e a gente até fala isso, eu quero que se faça justiça quando algo de errado acontece na nossa vida, não é assim? E para a justiça ser feita, é preciso que a verdade venha à tona. Por isso, o juízo final tem a necessidade de revelar, tudo o que já fizemos nesta terra. E é claro que somente o Senhor Jesus, pela autoridade do Pai, recebe esse poder. Mas
Também ficou claro na profecia, na primeira leitura, que aqueles que procuraram nesta terra fazer o bem, viver as virtudes, brilharão como estrelas no céu. E brilharão ainda mais aqueles que, além de fazer o bem, ensinaram os outros a fazer o bem. Essas pessoas, de alguma forma, nós já conhecemos, são os santos e santas. Foram esses homens e essas mulheres que deixaram para nós um pouco desse rastro de Deus, do rastro do céu, né, para se chegar até o céu. As migalhas, as pistas para alcançarmos o céu. E não é à toa que quando nós vamos ler a história de um santo, nós nos identificamos com muitos aspectos de sua vida, porque se assemelha a nós. Então, a busca pela santidade, ou a busca por esse caminho do céu, depende do esforço de cada um de nós. E se de alguma forma nós já estamos fazendo isso, podemos ter a certeza, como nos disse a profecia de Daniel, seremos esses sábios e sábias que terão a glória de viver como estrelas, sempre com o seu brilho. Só que não é fácil, né, seguir a Jesus Cristo e ter esse sentimento ou essa garra no coração de querer seguir as suas virtudes, porque isso depende todos os dias do nosso empenho, do nosso esforço. E quando isso não acontece, nós infelizmente, né, acabamos às vezes até desanimando os outros, porque muitas vezes nós nos esquecemos que nada pode ser feito sem Ele. Tudo o que fizermos tem que ser unido a Ele. Nós não podemos querer caminhar e tomar as nossas decisões sem antes pedir a Ele as suas inspirações, sem antes apresentar a Ele os nossos desafios, os nossos medos e os nossos sacrifícios. É natural que nós tenhamos um desejo de querer dar a Deus o nosso melhor. Todas as vezes que nós vamos dar um presente a alguém que nós amamos, nós procuramos identificar um pouco do desejo da pessoa, para dar à pessoa aquilo que agrada. E com Deus não é diferente, nós queremos dar o melhor. Só que nós sabemos que, por maior que seja o nosso esforço, esse nosso melhor ainda será muito pouco diante da grandeza de Deus. E o que Ele espera de nós? Somente a nossa sinceridade. E essa nossa sinceridade pode nos levar muitas vezes a oferecer a Deus as nossas misérias. E por que não oferecemos? Porque achamos que não devemos, porque achamos que isso não pertence a Deus. E sim, pertence. As nossas misérias, as nossas fraquezas também precisam ser apresentadas a Deus, porque quando são assim realizadas, Deus vem com sua graça dar a resposta. Todos os homens, todas as mulheres que hoje na igreja são reconhecidos como santos e santas, foram capazes de fazer isso. Eles não se apresentaram a Deus dizendo: Senhor, eu tenho uma boa oratória, eu tenho uma intelectualidade muito grande, eu sou mestre em teologia, eu sou uma pessoa que faz muita caridade, então estou aqui à tua disposição, por isso me conceda o céu. Não. Todos eles, todos os santos e santas, se apresentaram dizendo para o Senhor: Senhor, aqui está esse miserável, esta pessoa que não vale nada, essa pessoa que não tem nada a te oferecer, mas aqui estou para te servir. E nós podemos perceber que muitos desses homens e muitas dessas mulheres, por causa dessa simplicidade, dessa confiança, mas desse total despojar-se de si mesmo, receberam a resposta imediata, tornando-se já nessa terra um grande exemplo para a humanidade. Nós olhamos, por exemplo, para a Madre de Teresa de Calcutá, nós olhamos aqui no Brasil para a Beata e a Chica, mulheres simples, mulheres humildes, mulheres sem instruções, mas que conseguiram, através da sua entrega e da sua confiança em Deus, serem maiores e até mais sábias do que muitos dos nossos teólogos na igreja, muitos dos homens e das mulheres que hoje estão caminhando. Mas por quê? Porque não se deixaram ser conduzidas pelas suas próprias, sabedorias ou conhecimento, porque era limitado, mas deixaram ser conduzidas pelas inspirações que Deus colocava no coração. E é isso que a gente precisa fazer. Nós não podemos ficar confiando naquilo que temos, porque isso é muito pouco, principalmente diante de um problema. Tem hora que a gente acha: eu vou dar conta,
Aí vai lá e tenta resolver, sem pedir ajuda de Deus, sem contar com a graça de Deus. E quando vai tentar resolver o problema se torna maior. Nós não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que confiar. Deus é capaz de nos dar sempre algo a mais, sempre uma força superior para nos estimular, para nos dar, a possibilidade de enxergar um mundo novo, uma vida nova. O projeto de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, é fazer com que o ser humano resgate o seu caminho de eternidade. Nós um dia já tivemos a oportunidade de viver a eternidade, mas eis que entrou o pecado na humanidade, e aí nós começamos a ser, pessoas finitas, pessoas limitadas, pessoas que por causa do pecado não pode ir adiante. Somos sempre sendo travados, e ficamos aí, às vezes até andando para trás. Nós precisamos buscar a graça para ir adiante, e Deus conta conosco. Não só depende de Deus, depende também de cada um de nós. Por isso precisamos fazer uma escolha. A escolha diária não é só uma escolha aqui diante dele, mas é uma escolha todos os dias, principalmente na hora da dificuldade, na hora que nós achamos que é impossível, é a hora de a gente recorrer. Senhor, Tu que és o Deus do impossível, Tu que podes todas as coisas, aqui está a minha limitação, aqui estão as minhas dificuldades, aqui estão as minhas fraquezas. Toma, eu coloco tudo em Tuas mãos. E quando Deus percebe que essa nossa oração é de fato uma oração sincera, a resposta vem de maneira imediata, e nós podemos alcançar as graças e as glórias que Ele tem a nos dar. Jesus, ao final do Evangelho de hoje, diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Essas palavras se tornam eternas porque é divina, é de Deus. 2000 anos se passaram e até hoje essas palavras permanecem. Só que nós não podemos deixar essas palavras serem palavras vãs na nossa vida. Muitas vezes a palavra, ela vem ao nosso encontro, mas nós preferimos, deixar o espaço do nosso coração, dos nossos pensamentos, serem preenchidos com outras coisas, com outras preocupações, e desviamos e perdemos a graça. Não deixe a graça passar. Não deixe o mistério de Cristo, se tornar só mais um mistério contado pela humanidade. O mistério de Cristo é um mistério divino, e nós fazemos parte dele. Existe aquela canção que vocês sempre cantam e repetem, daquela pecadora que se apresenta diante de Jesus e diz para Ele: é tudo que tenho, recebe o meu nada. Ali ela reconhece que ela não tinha nada a oferecer ao Senhor, a não ser as suas misérias. E ela coloca toda a sua vida diante dos pés de Jesus. E quando ela diz isso, o Senhor percebe que esta oração é a oração mais perfeita, porque ela diz do fundo do seu coração o que ela reconhece ser diante de Deus, um nada. E ela oferece esse nada. Senhor, toma, é tudo que eu tenho. E hoje, o que nós temos a oferecer a Deus? Não tenhamos vergonha de dar o nosso nada. Ele, melhor do que ninguém, já sabe quem nós somos, mas Ele quer que nós reconheçamos isso. Ele quer que cada um de nós tomemos essa consciência que não somos nada e contemos com Ele. E assim, nós poderemos talvez um dia dizer como São Paulo: é na minha fraqueza que a vossa força se manifesta. Porque é quando eu sou fraco, é aí que eu me torno forte. Porque é na minha fraqueza que Cristo vai realizar a sua glória. Nós podemos olhar para muitos exemplos de santos e santas que tiveram esta glória de Deus se manifestarem no seu interior e a partir disso tocar o coração das pessoas. Se nós também confiarmos nele, nós podemos ser instrumentos ainda hoje, nesse tempo, para muitos que se encontram na escuridão, desiludidos, perdidos com tantas opiniões alheias. Mas é preciso que nós tomemos coragem e não mais vivamos uma vida espiritual de farsa ou uma vida espiritual superficial. É preciso assumir esse compromisso com Cristo, e isso só depende de cada um de nós. Deus não pode fazer um caminho que é nosso, então faça o seu caminho e opte pelo caminho do céu.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.